Olá, hoje a gente vai abrir as nossas fontes para mergulhar em um dos capítulos mais densos e, assim, emocionalmente carregados da Bíblia, que é o capítulo 13 de João. Um capítulo fundamental. Exato. Nós estamos com duas Bíblias de estudo aqui que trazem umas perspectivas bem complementares e a nossa missão é tentar desvendar por que esse momento é um ponto de virada tão crucial. É o momento em que a narrativa vira uma chave, né? Isso. Ela sai daquela esfera pública e mergulha numa conversa muito privada entre Jesus e os discípulos mais próximos, literalmente horas antes da prisão dele. É a calmaria antes da tempestade. Pois é, mas é uma calmaria tensa. Aqui começa o que os teólogos chamam de discurso de despedida. É a instrução final, sabe? O testamento vivo dele. E tudo acontece ao redor de uma mesa. E para a gente entender a profundidade disso, como a gente pode organizar a análise? Bom, para facilitar, a gente pode focar em 3 momentos, que se desenrolam quase como atos de uma peça. Primeiro, um gesto de humildade que quebra todas as regras sociais da época. O lava-pés. O lava-pés. Depois, a revelação chocante de uma traição iminente. E, por fim, a entrega de um mandamento que ia se tornar a identidade dos seguidores dele. Perfeito. Então vamos para essa primeira cena, que é visualmente muito forte. Eles estão ali, na ceia, um clima íntimo, e de repente Jesus se levanta, tira a capa, amarra uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. As notas de estudo ressaltam o quanto isso era radical, mas eu acho que pra gente hoje é meio difícil captar o verdadeiro choque desse momento. Por que isso era tão impensável? Olha, o fascinante aqui é o peso social do gesto. Lavar os pés empoeirados dos convidados era sim um ato de hospitalidade comum. Certo, fazia parte do costume. Fazia, mas era uma tarefa reservada exclusivamente ao servo de mais baixo escalão da casa. Nossas fontes destacam que muitas vezes era um trabalho para um escravo não judeu, considerado tão humilhante que um servo judeu não podia ser forçado a fazer. Nossa, então um mestre, um rabi. Jamais faria isso por seus alunos. É uma inversão completa da pirâmide de poder. Ele não está só sendo humilde, ele está redefinindo o que significa ser líder, o que significa ter autoridade. A grandeza para ele não está no topo, mas no ato de se ajoelhar. E claro, a pessoa que reage a isso da forma mais explosiva é o Pedro. Ele é sempre o primeiro a falar, o mais impulsivo. Sempre ele. Quando Jesus chega nele, a recusa é absoluta. O Senhor nunca vai lavar os meus pés. Ele parece genuinamente horrorizado com a ideia. O que está por trás dessa reação tão forte? É orgulho ou é um respeito, sei lá, meio equivocado? É uma mistura complexa. Por um lado, tem o profundo respeito. Ele não suporta ver o mestre dele, a quem ele considera o Messias, naquela posição de servo. Faz sentido. Mas a resposta de Jesus eleva a questão para outro nível. Ele diz algo como: o que eu estou fazendo você não entende agora, mas vai entender depois. E quando Pedro insiste, Jesus é ainda mais direto. Se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Uau! Essa frase muda tudo. Muda tudo. De repente, não é mais sobre um costume social. É sobre a conexão fundamental entre eles. E como é típico do Pedro, ele vai de um extremo ao outro. De uma recusa total, ele passa para um pedido exagerado. Então, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Ele quer um banho completo. Sim. Ele ainda não entendeu, né? Parece que tem algo muito mais profundo acontecendo aqui do que é só uma lição sobre servir aos outros. Exatamente. E esse diálogo é a chave para a segunda camada de significado. Jesus esclarece com uma analogia. Quem já tomou um banho completo só precisa lavar os pés. Porque o resto do corpo já está limpo. Isso. Uma das nossas fontes sugere uma interpretação simbólica poderosa aqui. O banho seria a purificação inicial, a salvação, que acontece uma vez só. Já o lava-pés simboliza a limpeza contínua que a gente precisa na vida. Ah! É o reconhecimento de que, mesmo salvos, a gente continua sujando os pés com a poeira da caminhada, sabe? E precisa desse perdão e purificação constantes. Ah, isso é brilhante. Então o gesto funciona em 2 níveis ao mesmo tempo. Primeiro, é um exemplo literal prático.
Se eu, que sou o mestre, lavei os pés de vocês, vocês devem fazer o mesmo uns pelos outros. Exato. Ele está estabelecendo a cultura de serviço que deve definir essa nova comunidade. E, ao mesmo tempo, é uma metáfora profunda sobre a limpeza espiritual que só ele pode oferecer. Precisamente. Ele está dizendo que eles dependem dele tanto para a salvação inicial quanto para a manutenção dessa pureza. E ele encerra essa lição com uma frase que deve ter deixado um clima estranho no ar. Qual? Vocês estão limpos, mas nem todos. É uma nota sinistra, um prenúncio que paira sobre a mesa e quebra a beleza do momento. Ele já sabia que a traição estava ali, sentada entre eles. Essa frase é a transição perfeita. Nem todos estão limpos. Dá para imaginar os olhares que eles devem ter trocado. Com certeza. E é aí que o clima da ceia muda completamente. A lição sobre amor e serviço termina, e o texto diz que Jesus ficou profundamente angustiado e anuncia de forma direta: eu garanto a vocês, um de vocês vai me trair. A intimidade da cena anterior é estilhaçada por essa tensão. Totalmente. E a forma como ele introduz isso é cheia de significado. Antes de anunciar, ele cita uma passagem das Escrituras, um salmo, que diz: aquele que compartilhava do meu pão se voltou contra mim. Nossas fontes ressaltam que, na cultura da época, compartilhar uma refeição, partir o pão juntos, era um dos sinais mais sagrados de paz, de lealdade. Era uma aliança. Uma aliança. Trair alguém com quem você acabou de comer era o cúmulo da vilania. A traição fica ainda mais dolorosa por ser a quebra desse vínculo de confiança. É uma violação que acontece na mesa do jantar. Isso torna tudo muito mais pessoal. E claro, os discípulos ficam completamente perdidos, olhando uns para os outros. Sem fazer ideia. E nesse momento surge a figura do discípulo a quem Jesus amava, que a tradição diz que é o próprio João. E Pedro, do outro lado da mesa, gesticula para ele que está reclinado ao lado de Jesus e pede para ele perguntar quem é. Sim, e a resposta de Jesus é íntima e específica. É aquele a quem eu der este pedaço de pão que vou molhar no molho. Então ele molha o pão e entrega a Judas Iscariotes. E tem uma ironia trágica aí, né? Uma ironia imensa. Oferecer um bocado de pão da própria tigela era, na verdade, um gesto de honra, de amizade. Alguns intérpretes veem isso como um último apelo, um último gesto de comunhão que Jesus oferece a Judas. Mesmo sabendo o que estava por vir. Mesmo sabendo. É um momento de uma complexidade psicológica absurda. E o que acontece em seguida é de arrepiar. O texto diz que assim que Judas pegou o pão, Satanás entrou nele. É uma frase terrivelmente definitiva. É fortíssima. Jesus então se vira para ele e diz: o que você vai fazer, faça logo. O que essa frase, Satanás entrou nele, significa nesse contexto? É como se ele perdesse o controle das ações? É uma questão teológica profunda. As notas indicam que não se trata tanto de uma possessão que anula o livre-arbítrio, mas de um ponto de não retorno. É o momento em que Judas se entrega completamente à sua decisão, sabe? Alinhando a vontade dele com as forças da escuridão. É a consumação de uma escolha. Exato. E a maior tragédia é que ninguém mais na sala entende o que está acontecendo. Eles acham que Judas, o tesoureiro do grupo, compra algo para a festa ou dar dinheiro aos pobres. Eles estão completamente alheios ao drama. Completamente. A cena termina de uma forma cinematográfica. Judas se levanta, sai, e o texto conclui com 3 palavras: e era noite. Uma das fontes destaca que isso é muito mais do que uma simples marcação de tempo. Com certeza. Se a gente conectar isso ao quadro geral do Evangelho de João, o contraste entre luz e trevas é um tema central. Jesus é a luz do mundo. Certo. A saída de Judas para consumar a traição é, simbolicamente, a sua imersão total na escuridão espiritual. É um detalhe literário genial que intensifica a gravidade do momento e funciona como uma cortina que se fecha. Sabe? Sim. Anunciando o que vem pela frente. Exato. Com a partida de Judas, o círculo está, de certa forma, purificado. E Jesus pode prosseguir com as instruções finais para aqueles que permaneceram. Então, Judas sai para a noite, para a escuridão, e seria de se esperar que o clima entre os que ficassem fosse de, sei lá, medo, tristeza. Sim, seria o esperado. Mas a primeira coisa que Jesus diz é surpreendente. Ele fala: agora o Filho do Homem é glorificado.
e Deus é glorificado nele. Como assim glorificado? A traição que vai levar à morte dele acabou de ser posta em movimento. Como isso pode ser glória? Essa é a grande reviravolta no pensamento de João. Glória no entendimento comum significava poder, honra, manifestação de força. Mas Jesus redefine completamente o termo. De que forma? Para ele, a glória não será revelada apesar da cruz, mas através da cruz. O momento da maior fraqueza aparente dele, do seu sacrifício, vai ser o momento da sua maior glorificação. Porque é ali que o amor dele vai ser plenamente revelado. E a obediência a Deus. Ao dizer isso logo após a saída de Judas, ele está mostrando aos discípulos que o plano não saiu dos trilhos. Pelo contrário, está se cumprindo. Entendi. Ele está reescrevendo o dicionário deles em tempo real. E é nesse contexto que ele entrega o legado, a diretriz final. Exatamente. É nesse ponto que ele apresenta o que ele chama de novo mandamento. Ele diz: "Eu lhes dou um novo mandamento. Amem-se uns aos outros. Assim como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros." Ok, mas as bíblias de estudo que a gente usou fazem questão de notar que o mandamento de amar ao próximo como a si mesmo já era central na lei judaica, vinha lá de Levítico. Então, o que exatamente tem de novo neste mandamento? O que é novo e radical é o padrão de medida, é o modelo. O antigo mandamento usava o amor a si mesmo como régua. Algo que depende, do nosso próprio estado de espírito. Certo, da nossa capacidade. O novo mandamento estabelece um padrão externo, transcendente, assim como eu os amei. O genial aqui não é só elevar o padrão, é mudar a fonte de energia. Ele não está dizendo tentem mais forte, ele está dizendo conectem-se a uma fonte diferente. A fonte é o amor dele. O amor que ele demonstrou ali, lavando os pés, e que ele estava prestes a demonstrar na cruz. Um amor sacrificial, que serve, que se doa. É um amor que se recebe antes de poder ser dado. Ah, isso muda tudo. Então não é uma nova regra para ser cumprida pela força de vontade. Não mesmo. Mas sim o resultado de ter recebido um amor diferente. E ele transforma isso na própria identidade do grupo. Ele diz: "É por isso que todos saberão que vocês são meus discípulos, se amarem uns aos outros." A marca registrada deles. Não seria uma doutrina, um ritual, mas o amor prático e visível entre eles. É a carteira de identidade deles no mundo. É. E o contraste que vem a seguir é poderoso. Logo depois desse ensinamento profundo sobre um amor que vem de outra fonte, a gente tem a reação de Pedro. Que mais uma vez opera totalmente na base da própria força, né? Totalmente. É um choque de realidade. Ao ouvir Jesus falar que vai para um lugar onde eles não podem segui-lo agora, Pedro protesta na hora. "Senhor, por que não posso te seguir agora? Eu daria a minha vida por ti." É uma promessa feita com toda a paixão que ele consegue reunir. Ele realmente acredita nisso. E a resposta de Jesus é quase brutal em sua honestidade. Ele olha para Pedro e diz: "Você dará a sua vida por mim. Eu lhe garanto. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes." É um contraste gritante. Entre a autoconfiança humana, mesmo bem intencionada, e a fragilidade real diante da pressão. Depois de uma lição inteira sobre a necessidade de um amor que vem de fora, a primeira grande declaração de lealdade é feita com base na força interior. E é imediatamente desconstruída. Isso é devastador para o Pedro, mas é uma lição crucial para todos eles, não é? Mostra que esse amor que Jesus ordena não é algo que eles podem produzir por si mesmos. Exatamente. A queda iminente de Pedro, o mais leal de todos, funciona como um aviso. E prepara o terreno. Sim, e prepara o cenário não apenas para o fracasso de Pedro, mas para a sua eventual restauração. O verdadeiro seguimento, para João muitas vezes, começa não na afirmação da própria força, mas no reconhecimento humilhante da própria fraqueza. E na dependência da graça. E na total dependência da graça. Pedro precisava passar por essa falha para entender o que Jesus estava ensinando naquela mesma noite, com a toalha e a bacia nas mãos. Uau! Então, no fim, o capítulo nos leva por uma jornada completa. Começa com a mais profunda lição de humildade,
passa pela traição mais sombria e termina com a promessa mais ousada, seguida pela previsão da falha mais devastadora. E amarrando tudo isso... Está o mandamento de amar de uma maneira completamente nova. Exatamente. É um retrato incrivelmente honesto e profundo da natureza do serviço, da complexidade do coração humano, da fragilidade do potencial de quem tenta seguir um caminho de fé. E, acima de tudo, estabelece a fundação sobre a qual a comunidade cristã seria construída. Que não é sobre a perfeição dos membros. De jeito nenhum. É sobre um amor radical e sacrificial que eles recebem e depois aprendem a compartilhar. Para fechar, fica uma reflexão. Naquela troca intensa com Pedro, Jesus diz algo enigmático. Para onde eu vou, você não pode me seguir agora, mas me seguirá mais tarde. A promessa do Pedro de morrer por Jesus era de fato genuína, embora prematura. Então, o que significa esse seguir mais tarde? Seria só uma referência à morte futura dele como mártir? Ou aponta para algo mais profundo? Boa pergunta. Talvez um tipo diferente de seguimento. Um que só é possível depois de passar pela experiência da falha, do arrependimento e da graça, para só então poder ser vivido de verdade.